Hoje vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira, Silvio Santos. Conhecido por todos os brasileiros como um grande apresentador e comunicador, ele guarda uma história cheia de mistérios e reviravoltas. Poucos sabem dos detalhes bizarros que abalaram a família Bravanel em agosto de 2001, quando um criminoso sequestrou primeiro a filha do Silvio Santos e logo depois o próprio apresentador. Como esse criminoso conseguiu realizar 2 sequestros na mesma família? O que motivou esses atos completamente audaciosos? E como Silvio Santos e sua família conseguiram superar esse pesadelo? Vamos descobrir juntos os detalhes dessa história inacreditável. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje eu trago para vocês uma novidade emocionante, que é o filme que contará a história de Silvio Santos, o maior apresentador da televisão brasileira. Poucos sabem dos desafios enfrentados por ele e por sua família quando a Patrícia Bravanel foi sequestrada. Acontece que isso foi seguido pelo sequestro do próprio Silvio Santos, que também se tornou vítima do mesmo criminoso logo em seguida. Essa história incrível será contada pela primeira vez nas telonas no filme Silvio, dirigido por Marcelo Antunes e escrito por Anderson Almeida. A estreia está marcada para dia 12 de setembro nos cinemas. Baseado em fatos, o filme narra a vida de Senhora Bravanel desde a sua infância, quando já sonhava em ser um radialista, até chegar no auge do seu sucesso. Mas sabe o que torna este filme imperdível? São os detalhes nunca antes revelados da vida privada do Silvio Santos, incluindo o sequestro que chocou todo o Brasil. Sim, conforme eu falei, a Patrícia Bravanel, a filha de Silvio Santos, foi sequestrada e logo depois o próprio apresentador também foi vítima desse crime audacioso. Essa é uma história digna de cinema, repleta de suspense, emoção e revelações surpreendentes. Então não perca a chance de assistir essa incrível trama nas telonas e descobrir todos os segredos por trás de um dos maiores ícones da televisão brasileira. O filme será protagonizado pelo Rodrigo Faro, que abriu uma exceção e voltou a atuar após 15 anos de hiato, apenas para esse papel super especial. E o próprio ator, que teve a bênção do Silvio Santos para interpretá-lo, define esse projeto como o maior desafio da sua carreira até hoje. Essa história real e emocionante vai nos apresentar um Silvio nunca visto antes. E será pela primeira vez apresentado ao público segredos da intimidade da família Bravanel. O filme Silvio promete ser incrível e irá estrear em todos os cinemas no dia 12 de setembro e você não pode perder. Bom, então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Silvio Santos, cujo nome verdadeiro é Senhora Bravanel, nasceu em 12 de dezembro. Filho primogênito de um casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil. Seu pai, Alberto Abravanel, era um imigrante judeu, nascido na cidade de Tessalônica, que hoje faz parte da Grécia. E sua mãe, Rebeca Caro, também judia, nascida na cidade de Esmirna, hoje parte da Turquia. O Silvio possui outros 5 irmãos, que é a Beatriz, Perla, Sara, Leon e Henrique. E quem começou a chamá-lo de Silvio ao invés de Senhor foi sua própria mãe. O Silvio, após terminar o primário no colégio, começou a estudar com seu irmão na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, onde ele se formou em técnico em contabilidade. Ele iniciou, na verdade, sua carreira como camelô nas balsas que faziam o trajeto Rio-Niterói. E a primeira coisa que ele comercializou foi capa para título de eleitor. Depois ele começou a vender outros artigos, como por exemplo canetas. Desde jovem ele já era um comunicador nato e por isso ele se destacava muito nas suas vendas. Ele cativava os clientes com a sua forma de se expressar. Outra coisa que chamava muita atenção das pessoas era a voz do Silvio, e por isso ele foi chamado para um teste na Rádio Guanabara. Ele passou em primeiro lugar nesse teste, mas acreditem ou não, ele preferiu voltar a trabalhar como camelô porque faturava mais. Ele saiu das atividades de camelô em 1948 para servir o Exército Brasileiro, na Escola de Paraquedistas. Isso era no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e lá ele se destacou muito com bons saltos.
Enquanto ele seguia ali no exército, Silvio Santos voltou para sua carreira na rádio. Como ele não atuava como paraquedista aos domingos, ele passou a trabalhar na Rádio Mauá nesse dia da semana. Depois ele acabou arrumando emprego na Rádio Tupi. Nessa época ele chegou a fazer algumas figurações para a TV Tupi e também trabalhou na Rádio Continental de Niterói. Por trabalhar em Niterói, o Silvio usava muito o serviço de barcas do Rio de Janeiro, que fazia o trecho Rio-Niterói. E como um típico visionário que ele sempre foi, ele percebeu que poderia colocar música para animar essas viagens de barca. Ele então apostou nesse tipo de serviço e ele até pediu demissão da Rádio Continental nessa época. Ele então comprou toda a aparelhagem e criou um serviço que trazia música e propagandas durante as viagens. O sucesso foi tanto que as barcas passaram a ter um bar e também um bingo, onde o consumidor comprava um refrigerante e com isso ganhava uma cartela para concorrer a prêmios como jarras e quadros. E claro que tudo isso fazia com que as viagens dos passageiros ficassem muito mais agradáveis. E com isso o comércio local também se movimentava muito mais. Por causa desse grande negócio que o Silvio construiu nas embarcações, foi um grande sucesso, ele passou a ser o principal cliente da Antártica, na venda de refrigerantes e cervejas. E logo ele passou a ser amigo de um dos diretores da empresa. Esse comércio do Silvio terminou quando teve uma mudança na empresa que fazia os serviços de embarcações. E nessa época, então, ele resolveu vir para São Paulo, onde procurou um trabalho na rádio novamente. E ele chegou até a se questionar se ainda dava tempo dele ter esse tipo de carreira. Não demorou muito e logo ele conseguiu uma vaga para trabalhar na Rádio Nacional, que iniciou com um contrato de 3 meses, mas acabou durando anos esse contrato. E, em paralelo, ele continuou a carreira de empresário. Então ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, criou também uma caravana para se apresentar aos sábados e domingos em circos e clubes ao lado de outros artistas, e essa caravana acabou ganhando o nome de Caravana do Peru que Fala, e esse apelido engraçado foi dado pelo amigo Manuel de Nóbrega. Ele fazia brincadeiras com o Silvio em seu programa no rádio e deixava o Silvio vermelho, então ele deu esse apelido. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem ou pelo menos já ouviram falar no Baú da Felicidade. Então, esse projeto teve início em 1958 e não foi com Silvio Santos. Nessa época, o Manuel de Nóbrega administrava junto com um alemão o Baú da Felicidade, que vendia brinquedos a prazo. O Manuel contribuía com anúncios na Rádio Nacional, enquanto o sócio tocava a empresa. Acontece que esse sócio alemão acabou ficando com o dinheiro de quem comprou os brinquedos e não fez as entregas dos baús de brinquedos. O Manuel contou o que estava acontecendo ao Silvio e pediu a sua ajuda, e o Silvio então assumiu a empresa. Ao conhecer a sede, descobriu que o Baú da Felicidade funcionava numa espécie de porão na rua Libero Badaró. O Silvio mandou esse tal alemão ir embora da empresa e pediu que o Manuel de Nóbrega apenas continuasse a fazer os anúncios na Rádio Nacional. O negócio passou a crescer sob o comando do Silvio Santos e ele mudou a sede da empresa de lugar, além também de conseguir uma parceria com a Estrela na fabricação de 40 mil bonecas. O Manuel de Nóbrega acabou saindo do negócio e o Silvio assumiu sozinho o controle da empresa. E claro, foi um grande sucesso. Para resumir, em 1960, ele acabou entrando na televisão e, como tudo o que ele coloca à mão, fez muito sucesso. Ele comprou um horário na televisão e começou a apresentar seu próprio programa. E logo ele se consolidou como um dos maiores nomes da televisão brasileira. Uma das suas iniciativas mais populares foi o próprio Baú da Felicidade, que conquistou vários fãs, especialmente as donas de casa. A trajetória do Silvio Santos teve uma reviravolta significativa no início dos anos 80, quando ele adquiriu a concessão do Canal 4 e fundou a TVS, a precursora do atual SBT. A partir desse momento, ele se consolidou como um dos homens mais ricos do país. Além de se firmar como um comunicador de sucesso e dono da TVS, também teve uma passagem interessante pela política. Em 1988, ele manifestou interesse em se candidatar a prefeito de São Paulo, embora ele não tenha concretizado essa ideia. Porém, não acaba por aqui. Em 1989, ele decidiu ser candidato a presidente da República pelo Partido Municipalista Brasileiro, o PMB. A sua candidatura gerou um alvoroço enorme na época, porque ele era uma figura extremamente popular e também tinha boas chances de vencer a eleição.
Porém, em 9 de novembro de 1989, o Eduardo Cunha, na época afiliado ao PRN, partido do Fernando Collor, entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para extinguir o PMB e, consequentemente, anular a candidatura do Silvio Santos. Ele alegou que o partido não havia realizado o número de convenções exigidas por lei e deveria ser extinto. E ele realmente conseguiu, e com isso ele conseguiu impugnar a candidatura do Silvio Santos. Essa manobra política impediu que o Silvio Santos possivelmente fosse o presidente do Brasil, um evento que provavelmente poderia ter mudado a história política do país. Esse episódio revela não apenas a influência do Silvio Santos na sociedade brasileira, mas também as manobras políticas da época. A fama que o apresentador conquistou ao longo dos anos na sua vida pública levou a um dos episódios mais dramáticos da sua vida. É muito importante destacar que, apesar de praticamente todos os brasileiros conhecerem o Silvio Santos, sempre há novas histórias e detalhes sobre a vida do apresentador que merecem ser contados. Então agora vamos nos concentrar no dramático sequestro que ele enfrentou, um evento que com certeza marcou profundamente a vida do Silvio Santos e também a sua carreira. O sequestro não teve início com o Silvio Santos, mas sim com a sua filha Patrícia Bravanel. Mas para vocês entenderem a história desse crime, eu preciso apresentar o mentor disso tudo. Fernando Dutra Pinto, um rapaz de 22 anos, nascido em Guarulhos. Ele frequentou a igreja até os 15 anos de idade, mas depois saiu e enfrentou problemas com o consumo de substâncias e com a criminalidade. Na época dos fatos, o Fernando já havia cometido vários assaltos. Agora, ele queria melhorar sua situação financeira de uma vez por todas. Então ele começou a planejar o sequestro de um dos homens mais poderosos do país. Simplesmente o Silvio Santos. Até então, o Fernando trabalhava em um supermercado e ele ganhava R$400 por mês. Ele dividia uma casa alugada com seu irmão Esdra Dutra Pinto, de 19 anos. O Fernando, com esse plano em mente, começou a economizar dinheiro para conseguir comprar armamentos. Então, junto com seu irmão e outros comparsas, eles elaboraram um plano de sequestro. E por 2 meses, eles vigiaram a mansão da família Bravanel. E eles usavam como disfarce o carro do pai deles. 6 pessoas participaram diretamente do sequestro. Foi o Fernando, o Reinaldo César dos Santos, Osmair Costa Santana, Vanderlei Rogério Assis, Marcos Antônio Oliveira e Alessandro de Paula Ananias. O Fernando era o líder do bando. No dia 21 de agosto de 2001, a Patrícia Bravanel, com então 23 anos e estudante de administração de empresas, estava se preparando para a faculdade. Quando, do nada, ela foi surpreendida dentro da mansão da família, que ficava localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo. 2 dos criminosos se disfarçaram de carteiros e tocaram o interfone da mansão. Eles falaram que tinham uma entrega para realizar ali. Ao abrir a janela da guarita para receber a encomenda, o vigilante foi dominado. Os homens disfarçados de carteiros eram Fernando e seu irmão Esdras. Após render o vigilante, eles avisaram os outros comparsas pelo rádio. E eles estavam esperando do lado de fora da mansão dentro de um Corsa, que eles tinham roubado dias antes. Eles então pegaram o controle do vigilante e abriram o portão da mansão para a entrada de todos eles. Assim, com todos os criminosos dentro da mansão, eles renderam os funcionários da casa. Um dos criminosos procurava ali pela mansão junto com uma funcionária rendida por uma das filhas do Silvio Santos. Um detalhe curioso sobre esse evento é que, em uma entrevista posterior ao apresentador Amaury Júnior, a Patrícia revelou que teve um sonho quase que profético. Meses antes do sequestro, ela falou que sonhou que estava em casa com essa funcionária que estava rendida, e nesse sonho ela falou que ela entrava em uma gaiola cheia de tubarões e nadava com eles. Ao acordar, ela falou que ficou bastante intrigada com o sonho, contou para a funcionária, mas acabou deixando de lado. Meses depois, quando a casa foi invadida pelos sequestradores, eles renderam essa funcionária que a Patrícia Bravanel tinha sonhado, e enquanto andavam com ela pela mansão, cruzaram com a Patrícia. Eles então soltaram a funcionária e pegaram a Patrícia de refém. Eles então levaram ela até a garagem e a colocaram no carro dela, que era um Passat. Eles tranquilizaram a Patrícia, dizendo que não tinham nenhuma intenção de machucá-la, que ela poderia ficar tranquila. E nesse momento, sabe como eles se identificaram? Como Tubarão 1 e Tubarão 2. A Patrícia imediatamente se lembrou do sonho que ela tinha tido. E ela ficou impressionada com aquela coincidência. Ela falou que nesse momento ela soube que Deus
estava com ela e que ela poderia ficar tranquila, porque da mesma forma que no sonho ela tinha conseguido nadar com os tubarões e nada tinha acontecido com ela, ela sairia ilesa daquele sequestro. E é importante entender que aquela época em São Paulo foi uma época marcada por uma criminalidade crescente. Para você ter uma ideia, só naquele ano já haviam sido registrados pelo menos 105 sequestros. No momento do sequestro da Patrícia Abravanel, 13 deles ainda estavam em andamento, com a polícia trabalhando para solucioná-los. Então, naquela época, dá para ver que o sequestro era um crime muito comum. A Patrícia, então, foi vendada e levada para o seu cativeiro, e enquanto isso, o Silvio Santos era informado por telefone que sua filha simplesmente havia sido sequestrada. Nesse momento, ele estava em um flat em outro bairro da cidade. Quem avisou o Silvio foi a Iris Abravanel. E nessa época, eles estavam há um mês separados. E por isso que ele estava morando naquele flat. E logo também os criminosos entraram em contato com a família exigindo 1 milhão pelo resgate. O Silvio Santos então se apressou e divulgou uma nota comunicando sua decisão de não envolver a imprensa ou a polícia no caso, porque ele queria uma resolução discreta daquilo que estava acontecendo. E com certeza ele foi ameaçado pelos sequestradores que ele não deveria envolver a mídia nem a polícia para que a Patrícia saísse ilesa daquele sequestro. Porém, veículos como o Jornal do Brasil logo ficaram sabendo do que estava acontecendo e contrariaram o pedido do Silvio Santos. Eles mantiveram toda a cobertura do sequestro e falaram que a omissão apenas iria fortalecer a ação criminosa. Na TV Globo, o principal concorrente do SBT, o sequestro da Patrícia ganhou destaque no Jornal Nacional e gerou várias discussões sobre a postura da mídia em situações como essa. A Globo justificou a cobertura, alegando que a visibilidade poderia ajudar a solucionar o crime e que essa era uma política adotada pela emissora desde a década de 1990, durante uma onda de sequestros no Rio de Janeiro. No SBT, a ausência do Silvio Santos, que estava profundamente abalado pelo que estava acontecendo, impactou diretamente toda a programação da casa. Então, atrações tradicionais como o Show do Milhão e o sorteio da telecena tiveram que ser suspensos e logo ficou claro para todos a dimensão do drama familiar que se desenrolava por detrás das câmeras. O sequestro da Patrícia se estendeu por dias de angústia e também de muita incerteza. O Silvio Santos entrou em contato com o secretário de Segurança do Estado para pedir ajuda naquela situação e imediatamente o delegado também acionou a delegacia anti-sequestro. O delegado Wagner Gil disse, passou a tarde também na casa do Silvio Santos tentando entender se alguém de dentro da mansão poderia estar envolvido naquela ação. E eles levantaram que nos últimos 12 meses, diversos funcionários da casa tinham sido desligados e o sequestro poderia ser uma espécie de vingança. O Silvio chegou até mesmo a receber o então presidente do Brasil, que era o Fernando Henrique Cardoso na época, que ofereceu ajuda para encontrar o paradeiro da Patrícia. E o presidente colocou a Polícia Federal à disposição da família. E também o então ministro da Justiça, o José Gregory. Ele garantiu que se dedicaria para solucionar o caso. O Silvio Santos comunicou o ocorrido para a polícia, mas ele pediu que eles não interferissem diretamente nas negociações, porque ele pretendia pagar todo o resgate para resolver logo aquela situação. Ele também solicitou mais uma vez discrição da imprensa para facilitar a libertação da sua filha. E enquanto tudo isso acontecia, a Patrícia estava sendo mantida em cativeiro em um sobrado a 10 quilômetros de distância da mansão onde vivia. O cativeiro dela ficava localizado na rua Áurea Batista dos Santos, número 840, no Morumbi. Ela ficou dormindo em um dos quartos ali daquele sobrado, onde ela tinha colchão e uma televisão. E ela falou que ficou o tempo todo sintonizada ao canal gospel. Foram 7 dias no total de muita angústia para toda a família enquanto as negociações ocorriam. Claro que o Silvio Santos estava arrasado, ele ficou sem comer, ficou sem dormir direito. Ele teve até mesmo que passar por atendimento médico por conta da sua pressão alta. Foi recomendado que ele tomasse calmante para tentar controlar o estresse ali da situação. E enquanto isso, a Iris Abravanel, a mãe da Patrícia, que já tinha se tornado evangélica nessa época, orava sem parar. 6 dias após o sequestro, 3 guardas civis de Cotia estavam fazendo ronda em um condomínio fechado. E do nada eles viram uma demarcação feita com cal na calçada. Seguindo essa trilha, eles encontraram um homem com um rádio no meio do mato.
Os policiais perceberam algo de errado ali e deram voz de prisão a esse homem na mesma hora. Ele foi algemado e colocado na viatura. Mas antes que os policiais conseguissem sair e ir embora até a delegacia, outros 2 indivíduos com capuz no rosto se identificaram como policiais e eles começaram a disparar contra a viatura. Para se salvar, os policiais tiveram que fugir com a viatura porque o armamento dos 2 encapuzados era muito superior ao armamento da polícia. Esse homem que foi preso e levado na viatura era Marcelo Batista Santos, conhecido como Pirata. Os policiais não faziam a menor ideia, mas ele integrava a quadrilha que tinha sequestrado a Patrícia Bravanel. E a trilha de cal era, na verdade, onde o resgate da Patrícia aconteceria. Agora, com um dos integrantes da quadrilha nas mãos da polícia, o restante dos criminosos agilizaram logo para colocar a mão no resgate o quanto antes. Eles aceitaram a quantia oferecida de R$500 mil, que seria entregue à meia-noite naquele mesmo dia. Após o pagamento do resgate, conforme foi combinado, a Patrícia foi liberada 7 dias depois de ter sido sequestrada. Na madrugada de 28 de agosto, ela foi colocada no banco do passageiro dianteiro do seu carro, um Passat azul, e o motorista seguiu até a Marginal Pinheiros, onde a deixou. Os sequestradores foram embora e a Patrícia retornou para casa dirigindo o próprio carro, no qual ela havia sido sequestrada. Ela chegou na mansão por volta das 2h50 da manhã. E ela foi recebida, claro que ansiosamente, por toda a imprensa, que aguardava por sua declaração. Tem filmagem desse momento e no momento que ela entra na casa, dá para ouvir os gritos de alegria e de emoção de estar recebendo a Patrícia de volta bem. E é muito emocionante esse vídeo. À tarde, naquele mesmo dia, o Silvio Santos e a Patrícia concederam uma entrevista coletiva na sacada da mansão em São Paulo. E nessa entrevista, que se tornou muito famosa, ela revelou que havia ficado em um cativeiro localizado a aproximadamente 10 quilômetros da mansão. Então não era muito longe, era bem perto. E durante a entrevista, ela exibiu um comportamento que surpreendeu bastante a todos. Ela falou que tinha sido muito bem tratada pelos sequestradores, que eles chamavam ela de princesa, e ela falou que passou grande parte do tempo assistindo televisão. No início ela falou que estava amarrada, mas depois os sequestradores confiaram nela e decidiram deixá-la solta no quarto. E ela também declarou que perdoava os criminosos e atribuiu o sequestro a problemas sociais, como a ausência do Estado em regiões periféricas da cidade. Ela falou que onde o Estado não age, a criminalidade acaba preenchendo o vazio. E por isso ela perdoava os sequestradores, porque via aquele ato como um reflexo de questões sociais e não como culpa deles. No mesmo dia, o delegado Wagner começou a ficar desconfiado que o Marcelo, aquele homem que tinha sido preso, integrava a quadrilha que sequestrou a Patrícia. Então ele interrogou esse homem. Logo, Marcelo confessou o sequestro e ele entregou o nome do Esdra Dutra Pinto. Na manhã seguinte, o Esdra foi preso em sua casa no bairro de São Miguel Paulista e lá foi encontrado armas, munições, perucas, corda, uma camiseta imitando o uniforme de carteiro, um livro da biografia do Silvio Santos e uma Bíblia parcialmente queimada. Já o Fernando, líder do bando, e também a sua namorada, conhecida como Jennifer, conseguiram fugir com o dinheiro do resgate. No dia seguinte, uma camareira chamada Maria Gilvânia, que trabalhava no flat Paternon Letter Resident em Barueri, um estabelecimento de alto padrão na região central, foi limpar o quarto número 1004. Ao entrar no local, ela encontrou várias armas. Imediatamente, ela informou o segurança do hotel sobre isso, e a equipe de segurança, percebendo a gravidade da situação, decidiu chamar a polícia. A polícia civil foi contatada e um delegado enviou 3 policiais ao local para investigar. Ao chegarem ao quarto, os hóspedes não estavam lá. Mas lá estavam as armas, 2 sacos com bombas caseiras e pacotes de dinheiro, que totalizavam R$464 mil. Quando eles viram aquilo, eles pensaram imediatamente que ali poderia estar hospedado o sequestrador. Os policiais checaram na recepção o nome da pessoa que se registrou naquele quarto e a investigação revelou que se tratava de um homem que havia se registrado sozinho, usando o nome de Claudemir Souza, e ele declarou que ele era músico. Mas claro que os policiais começaram a suspeitar que o misterioso hóspede que estava naquele quarto poderia ser, na verdade, o Fernando Dutra, e logo eles solicitaram reforços. Enquanto aguardavam a chegada de outros policiais, os 3 que estavam no flat elaboraram um plano para tentar prender o suspeito, caso ele chegasse lá. E eu vou contar aqui a versão fornecida por
um dos policiais envolvidos, embora os acontecimentos nesse flat tenham gerado muita polêmica posteriormente. 2 policiais ficaram esperando dentro do quarto, enquanto um ficou de guarda no saguão principal do flat. O Fernando Dutra apareceu no saguão do flat carregando sacolas de roupas de grife e com o cabelo descolorido, tentando disfarçar sua aparência. Segundo o depoimento, o policial que estava no saguão seguiu o suspeito e entrou no elevador junto com Fernando, a princípio sem levantar suspeitas. Ao sair do elevador no 10º andar, o policial deu voz de prisão. Mas nesse momento, o Fernando sacou 2 armas. Os outros 2 policiais começaram a ajudar na tentativa de desarmá-lo e uma troca de tiros começou a acontecer. O Paulo Tamaki, mestre de artes marciais e com mais de 20 anos de polícia, acabou tendo a vida tirada com 9 tiros, 7 deles sendo nas costas. Outro policial, Marcos Amorim Bezerra, que também estava esperando no quarto, foi morto com 4 tiros, um deles na cabeça, sugerindo que provavelmente tinha sido uma execução. O Reginaldo Nardes, outro policial, sobreviveu e ele relatou que o Fernando tinha sido atingido nas nádegas. Mesmo ferido, Fernando desceu 9 andares pelo lado de fora do prédio, onde ficava o flat, e deixou um rastro de sangue no local. Ele fugiu em uma perseguição cinematográfica e ele foi trocando de carro, até que a polícia perdeu ele de vista. Esse incidente no flat em Barueri deu início a uma das maiores buscas policiais até então, com a polícia determinada a encontrar o Fernando Dutra. Durante a noite, todos os policiais ficaram em contato com hospitais na expectativa de atenderem alguém baleado e poder ser o Fernando, mas parecia que novamente ele havia escapado. Agora, com a sua filha em segurança, o Silvio Santos voltou às suas atividades no SBT. No dia 29 de agosto, ele gravou programas como Show do Milhão e Tentação. Em meio às gravações, ele aproveitou a oportunidade para agradecer publicamente a todos que tinham torcido pela Patrícia Bravanel durante aquele período em que ela esteve sequestrada. E ele agradeceu a todos e fez um comunicado breve. Mas o mais impressionante de toda essa história é que na manhã do dia 30 de agosto, por volta das 7h30 da manhã, o Fernando simplesmente voltou até a casa do Silvio Santos, determinado a invadir o local mais uma vez. Antes de tudo, ele se escondeu em um terreno baldio que tinha bem ao lado da mansão e depois ele pulou o muro da casa do Silvio Santos e novamente conseguiu invadir o local. Uma radialista estava passando pela rua naquele momento de carro e ela viu o Fernando pulando o muro da mansão. Então, imediatamente, ela alertou a polícia. O Fernando cortou o fio do alarme, já dentro da mansão, e encontrou o próprio Silvio Santos ali dentro, que estava fazendo exercícios na esteira. Na residência também estava a esposa e as filhas do Silvio Santos, assim como os funcionários que trabalhavam no local. Todos foram libertados pelo sequestrador, exceto o Silvio, que foi feito de refém. Ele permaneceu quase 8 horas em poder do sequestrador. Em uma participação em um podcast anos depois, o Diógenes Luca, o negociador da polícia na época, relatou tudo o que aconteceu naquela manhã. Logo, a polícia chegou à mansão noticiada que, novamente, eles estavam sendo sequestrados e o Luca, ao chegar ao local, se deparou com muitos policiais de alta patente, como comandantes, coronéis e até mesmo capitães. Ele, com mais de 20 anos de experiência em negociações, assumiu o comando da situação. Ele começou a dialogar com Fernando, que exigiu a presença do seu pai e também de uma das suas irmãs. Novamente, as emissoras de televisão pararam com essa notícia, todos estavam fazendo cobertura completa e a Globo noticiou o caso por volta das 8h40 da manhã. Por volta das 9 horas, o caso foi coberto sem interrupções, assim como em outras emissoras também. Essa cobertura fez aumentar a audiência, deixando a Globo com 23 pontos e picos de 31. O SBT ficou com 10 pontos e com picos de 19, e a Record com média de 7 e picos de 12. Em média, 30% dos aparelhos de televisão de São Paulo ficavam ligados no período da manhã. Porém, o sequestro fez essa fatia aumentar para 55%. Ao todo, mais de 3 milhões de pessoas acompanharam o caso, somente na Grande São Paulo. Durante as negociações, o Silvio Santos tentou dominar a situação. Ele tentou conversar com o Fernando, deixá-lo calmo. E o Fernando começou então a exigir, na negociação, a presença do então governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin.
Enquanto o governador não chegava, o Silvio Santos manteve a calma, ele conversou sobre assuntos variados com Fernando Dutra, desde família até sobre novelas. Ele tentou demonstrar simpatia, tentou dominar a situação, conforme eu falei. E o Silvio Santos chegou até mesmo a oferecer advogados para representar o Fernando. E prometeu para o Fernando também um emprego para quando ele saísse da cadeia. Quando o Fernando ficou sabendo que o Geraldo Alckmin tinha chegado à mansão, ele decidiu se render. Isso aconteceu por volta das 2h55 da tarde, 15 minutos após a chegada do governador. Agora, por que o sequestrador teve a audácia de voltar para a cena do seu próprio crime e fazer outro membro da família de refém? O Fernando justificou a sua ação dizendo que buscava garantias para sua segurança física e estava temendo ser morto. Então, após a chegada do Geraldo Alckmin, a situação acabou sendo resolvida e o Fernando se entregou. Em frente à mansão, a rua estava lotada de emissoras e pessoas curiosas com o acontecimento, e o Silvio Santos, após ser libertado, acenou para a multidão de longe, mostrando que estava bem, e voltou para dentro da mansão. O Diógenes Luca mencionou no podcast que eu falei que acreditava que o Silvio utilizou suas habilidades naturais de negociação para conseguir controlar toda a situação. O presidente da República, na época do sequestro, o Fernando Henrique Cardoso, elogiou a atuação da Polícia de São Paulo. Ele disse que os policiais agiram com eficiência, mostrando que a corporação estava bem preparada para enfrentar situações como essa. O Geraldo Alckmin enfrentou várias críticas na época por ter ido até o local do sequestro, porém o então governador defendeu sua atuação e disse que faria tudo de novo. O Silvio Santos recusou pedidos de entrevistas para falar sobre o caso, aparentemente ele queria encerrar esse assunto, e o apresentador prestou depoimento no dia 3 de setembro, confirmando que o Fernando chegou a pedir um helicóptero para fuga e parecia também não ter intenção de machucá-lo. O Fernando Dutra foi levado ao centro de detenção provisória, onde dividiu a cela com seu irmão Esdra Dutra e também com Marcelo Batista. Em seu depoimento, o Fernando disse que o Silvio ofereceu a ele comida, um advogado e também realmente um emprego para quando saísse da cadeia. Depois de ser preso em janeiro de 2002, a advogada do Fernando, chamada Maura Marques, o visitou por volta das 11h15 da manhã. Ela o encontrou em uma situação horrível. Ele estava em uma cadeira de rodas com dificuldade de locomoção e problemas na visão do olho direito. O Fernando reclamou de sede excessiva e também da grande quantidade de medicamentos que ele estava recebendo para tratar uma broncopneumonia e também uma intoxicação alimentar que ele estava sofrendo. A Maura estranhou esses sintomas em um jovem de apenas 22 anos, que parecia saudável 2 dias antes. Acontece que às 11h45 da manhã, o Fernando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi socorrido pelo médico do presídio e transferido para o hospital do Tatuapé, mas acabou falecendo 40 minutos depois. A morte do Fernando Dutra é envolta em mistérios. Sua advogada afirmou que 2 dias antes ele estava com a saúde aparentemente perfeita. Depois, o seu pai fez também uma visita a ele e o Fernando começou a apresentar manchas vermelhas por todo o corpo e também reclamava muito de coceira e de dor no peito, mas inicialmente associaram a bronquite que ele sofria desde criança. Na ocasião, ele também não estava conseguindo comer nada. O médico do presídio alegou que o Fernando passou mal após comer carne de porco. Porém, estranhamente, nenhum outro detento que consumiu a mesma refeição teve esses problemas. Os advogados da família acreditam que o Fernando foi vítima de tortura e envenenamento, possivelmente para encobrir informações relacionadas ao tiroteio que aconteceu naquele flat. Ele sempre negou que tinha tirado a vida dos policiais naquele incidente. E segundo ele, quando ele fugiu do hotel, os 3 policiais ainda estavam vivos. Várias teorias surgiram, incluindo a possibilidade de um desentendimento entre os próprios policiais sobre quem ficaria com o dinheiro do resgate do sequestro. O fato que reforça essas teorias é que o dinheiro do resgate que estava ali no quarto do hotel nunca foi encontrado. A morte do Fernando Dutra Pinto levantava muitas suspeitas, com várias hipóteses sobre o que realmente aconteceu naquele hotel, naquele flat. E também se sua morte poderia ser uma queima de arquivos. Porém, o resultado do IML classificou a morte do Fernando como infecção generalizada. Em 4 de setembro de 2001, a Luciana dos Santos Souza, a namorada do Fernando, que era conhecida como Jennifer, foi localizada em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Ela se entregou para a polícia e afirmou ter se arrependido e chorou bastante em seu depoimento.
e no dia seguinte ela foi conduzida de volta a São Paulo. Após os julgamentos dos comparsas do sequestro da Patrícia, todos foram considerados culpados e foram todos condenados. Em 11 de março de 2002, o Esdra foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. O Marcelo Batista Santos e a Luciana foram condenados também a 15 anos de prisão cada um. Esse evento, ocorrido há mais de 20 anos, ainda é lembrado com muito espanto. Na época foi surreal imaginar que alguém pudesse invadir a casa de uma figura tão famosa como o Silvio Santos. E as circunstâncias e as teorias em torno desse caso, especialmente o desfecho naquele flat em Barueri, continuam intrigando muitos até hoje. E claro que isso é basicamente um resumão que eu fiz aqui desse caso que parou o Brasil na época. Ainda tem muitos detalhes nessa história, porém tudo será revelado no filme Silvio, que está previsto para estreia nos cinemas em 12 de setembro de 2024. Tá chegando aí nos cinemas, então não deixem de assistir para saber tudo de um dos crimes mais famosos do Brasil. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.